Galera, mais uma vez, muito bom dia para todo mundo. Como eu estava explicando para vocês, tá? Em relação à parte de planilhas, a gente hoje vai entender a parte de curiosidades, retratando mais a parte de imagens, tá? E também conta demais em cima de uma tabela. Vale lembrar o seguinte, o software que nós estamos para fazer tabelas, ele é um software onde ele carrega as informações como também imagem, tá? Não é porque você está vendo um monte de célula que você só vai trabalhar de acordo com planilha. Você pode montar perfeitamente bem o que você bem entende, aonde você pode sim carregar aquelas imagens, tá? Vale lembrar também que quando você trabalha para uma empresa, é normal você sempre colocar a logomarca da empresa, tá? A logo da empresa ou a tipografia. Para quem não sabe que a tipografia é aquela marca da empresa, porém voltada mais a letreiros, tá? Quando a gente passar mais adiante, você vai ver que, obviamente, nós vamos falar sobre as células, tá? Que, ou seja, é imagem, tá? A imagem na célula é uma coisa, imagem sobre a célula é outra coisa, e tem imagem por link, tá? Até porque existem essas três formas, porém, tá? Vou logo adiantando para vocês que se a nossa célula, né? Ali a nossa planilha, o nosso software de forma geral. Existe uma célula aonde você tem opções, tá? Para jogar a imagem nela, então não tem necessidade de utilizar uma certa linkagem, tá? O link, no caso, eu sempre gosto de informar que é o que eu faço, que é mais para casos extremos. Exemplo, você está ali com o software desatualizado, aonde você está tentando puxar ali pelo menu, né, que existe, para você jogar uma imagem que não está carregando. Tá tendo alguns bugs, né, algumas falhas, e a imagem não está vindo, sempre volta para você ou um erro, ou então volta para você a imagem, porém ela está vazia, né, que significa que também é um erro. Então você vai apelar realmente para o link aonde você puxa, né, diretamente ali da fonte onde você achou, certo? Passando mais adiante, existe, obviamente, uma opção para isso, até porque você não pode só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar e colar, e você jogar diretamente na célula, porque não vai dar em nada, até porque vai ficar lotado de informações, aonde aquelas informações não vai servir de nada, certo? Então, o que é que você deve fazer? Existe uma função chamada Image, tá? No Google Planilhas, aonde esse link a gente trata até de um modo mais avançado, porque a gente sabe que se caso não dê certo as opções de colocar a imagem na sua célula, vai ter aquela opção extra, né? Que é aquele plano B, tá? Na célula desejada, inicia a construção da função digitando igual image e abre parênteses. Não sei se vocês repararam, desde a aula que a gente começou a falar, principalmente, tá, sobre cálculos, que a maioria, quer dizer, a maioria não, 100% de tudo que a gente quer fazer relacionado a cálculos, existe esse símbolozinho igual. Professora, mas por quê? Esse símbolo igual para todas as sintaxes, todas, tá? Todas, todas. Ele sempre está procurando algo, tá? Nessa procura de algo, ele tem que te trazer um retorno, certo? Se você está trabalhando em cima de sintaxe, que é justamente essas equaçõezinhas, você tem que ter a noção que o que você procura, você tem que achar. É aquele negócio. Você quer procurar alguma informação na internet. Então, você colocou lá no Google, você digitou a palavra como fazer caixinhas surpresas. Só em você ter digitado, tá? Você está jogando dados para quem? Obviamente, ali para o seu computador. Automaticamente, quando você aperta, né, você clica no Enter, ele vai procurar aquelas informações que você acabou de solicitar
e ele vai te retornar uma informação. É o que vocês estão fazendo. A partir do momento que você digita igual image e abre parênteses, significa que você está perguntando ali naquela célula o seguinte: eu quero que você procure, tá, os dados que eu acabei de te solicitar. A partir desse momento, você joga o link, obviamente, depois desse parênteses e fecha o parênteses e você vai clicar no Enter, que neste caso vai ser totalmente automático e ele vai procurar aqueles dados que você solicitou e ele vai te retornar uma informação, que no caso é a imagem que você queria, beleza? Adicione um parêntese para fechar a função e clique em Enter. A imagem será exibida na célula e a fórmula, tá? Na barra de fórmulas na parte superior. Ou seja, vai ficar desse jeito, galera, tá? Principalmente o que você está solicitando. Professora, todas as imagens, tá? Eu pego de qualquer forma? Não, tá? Até porque, para você adquirir o link, quando você está buscando a imagem na internet, quando você clica com o botão direito, você não pode copiar imagem. Dessa vez você não vai copiar a imagem, você vai copiar o link. É justamente, você vai copiar o link da imagem. Ou seja, a direção da onde a imagem está para cima do seu programinha, para ele poder procurar e poder trazer aquela imagem. Até aqui, galera, na explicação. Ficou alguma dúvida? Ou não? Não? Foi embora vir na parte prática. Eu já deixei até aqui bonitinho para vocês, para a gente nem perder tempo. Preste atenção, tá? Eu coloquei aqui vários tipos de imagem, só para vocês verem, ó, imagens relacionadas a gráfico, imagens sobre a célula, na célula, e justamente por linkagem, tá? Preste atenção. O que foi que eu fiz? Eu só cliquei igual, digitei image, que automaticamente já aparece aqui, você clica e ele já abre, galera, tá? O parêntese, obviamente, é tudo automático, certo? A linkagem que eu estou falando para vocês é justamente essa. Você vai lá na internet e você vai copiar, como eu fiz nessa aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Você vai copiar a imagem, tá? Que é justamente o link da imagem, certo? Preste atenção. O que você vai copiar? Você vai copiar o link. Vou colocar aqui para vocês verem. Colocou no Google, colocou ícones. Professora, a melhor opção para eu copiar imagem. Galera, sempre copie a imagem, sempre através de ícones, tá? Ícones, ícones e ícones. Por quê? Porque você tem que ter a noção de espaçamento, principalmente das células, tá? Ícones, logomarca, a sua planilha, tá? Que é aonde você está desenvolvendo a sua tabela, você vai trabalhar justamente com esse tipo de imagem, tá? Com ícones ou com logo. Então, não tem o sentido de você querer colocar qualquer tipo de imagem. Eu vou explicar para você qual é a forma que você coloca qualquer tipo de imagem, tá? Ó, você viu aqui nos ícones onde você clica em cima dele e, galera, do lugar de você copiar imagem, você vai vir bem aqui, você vai copiar endereço do link. Professora, por que este endereço e não a imagem? Se você copiar a imagem, a sua imagem vai diretamente para lá, certo? Aí a gente vai ter que verificar só se ele vai estar sobre a célula ou na célula. Quando você copia através de link, vai o endereço da onde a sua imagem se localiza e ele vai diretamente para a célula, tá? Como vocês estão vendo aqui. O que é que vocês precisam fazer para poder isso dar certo? Quando Não você... entendi muito bem, professora. Bora lá, preste atenção. Quando você clica em cima de uma imagem com o botão direito do mouse, aparece uma janelinha que é justamente onde tem várias opções, não é isso?
Sim. Pronto. Qual a diferença de você copiar uma imagem para você copiar o endereço do link? A imagem, no caso, é essa imagem aqui que você está vendo, aonde ela é 100% copiada. Ou seja, ela não vai com o endereço, ela vai à imagem. Preste atenção aqui que eu vou fazer. Vou abrir aqui para vocês entenderem perfeitamente bem, em cima do Google Documentos, que dá para visualizar de uma maneira melhor, tá? Que eu estou querendo dizer para vocês. Deixa eu carregar aqui. Ó, presta atenção. Eu quero copiar a imagem. Clico, copiei a imagem, fui lá no meu Googlezinho Documentos e vou colar a imagem, tá? E a imagem veio aqui, beleza? Professora, agora o que é copiar um endereço da imagem? Cliquei na mesma imagem, copiar endereço do link. Você vem, ó a diferença. Entendeu agora? Entendi. Por que isso, professora? Presta atenção. Essa sua imagem aqui, tá? E detalhe, deixa eu dar só uma parada no que eu estou explicando e dizer outra curiosidade para vocês. Vocês sabiam que é desse jeito que a gente faz, tá? Óbvio, que a gente faz de uma forma mais rápida, tá? Bem mais elaborada. Mas você sabia que também é dessa forma aqui que a gente procura quem são as pessoas que se meteram em algum caso, estilo, uma pessoa que roubou ali a sua identidade, uma pessoa que está te chantageando, uma pessoa que é hacker. A gente analisa através do link. Por quê? O link aqui, galera, ó, é aonde está andando, aonde essa imagem andou. Presta atenção, ó. Ela aqui, ela começou no site do Google, tá? Porém, ela veio para uma pasta, olha aqui, ó, chamada Ingress, né? Que é onde tem várias letrinhas aqui. E essa imagem, ela foi andando, ó. Presta atenção que bem aqui, bem pequenininho, tem um primeiro ponto. Então, significa que ela já foi para outra pasta, depois foi para outra pasta, até ela estar ali online para a gente, tá? É dessa forma que a gente entende a parte de link. Por isso que o link é tão importante. Essa é a diferença de copiar uma imagem, copiar o endereço daquela imagem. Por quê? Quando você joga aqui no Google, tá? Planilhas, você vai ver que aqui está o endereço da imagem. Para funcionar, gente, você tem que colocar o seguinte. Vou aumentar aqui para vocês verem também. Você tem que aumentar, você tem que colocar aspas. Estão vendo aqui as aspas, ó? Se eu tiro a aspa, ó, como é que fica? Fica o link normal. Se eu coloco a aspas, ele já está fazendo uma pergunta. Então, preste atenção. Igual image, eu estou perguntando sobre aquele endereço, que no caso é sobre aquele link, e eu estou pedindo para ele me retornar o valor. Olha aqui, ó, o igualzinho aqui na frente. E quando clica Enter, ele volta a imagenzinha, tá? Primeira curiosidade, se tratando de imagem, tá? Bora passar mais adiante. Essa imagem aqui e essa imagem aqui, tá? Deixa eu até então dar uma diminuída aqui para vocês entenderem. Professora, eu estou aqui elaborando um contra-cheque. O meu chefe, ele pediu para mim colocar uma imagem, que é justamente a logo da minha empresa. Eu coloco na célula ou eu coloco sobre a célula. Quando você vai tratar, tá, de informações, que é justamente você vai montar uma tabela empresarial, geralmente as imagens ela vem na célula, ou seja, ela pertence àquela célula. Então, como é que você vai fazer, tá? Quando você clica, tá?
você quer algo, você está montando algo, preste atenção. Se você está elaborando alguma informação, então significa que você está colocando ainda as informações. Ou seja, inserir significa colocar. Então, quando você quer colocar ou inserir algo, você vai apelar no menu, obviamente, inserir. Baixa mais um pouco, você está vendo que existe um nome chamado imagem, tá? E existe as duas opções, que é a imagem na célula e a imagem sobre a célula. Professora, qual é a diferença? Quando eu clico em imagem na célula, ela vem diretamente para a célula e ela vai pertencer àquela célula. Ela vai ficar dentro da célula. Quando eu venho em inserir imagem e sobre a célula, significa que ela vai ficar em cima das células. Entenderam ou não entenderam? Mais ou menos. Que foi o mais ou menos? Sobre acima da célula, eu não entendi. Sobre. Ó, presta atenção. Aqui é do português, tá? O que é sobre e o que é sob. Sobre significa que você está acima. Por isso que tem aquela música chamada The Books on the Table, tá? Que é aquele The Books on the Table. Que aquilo quer dizer o seguinte: o livro está sobre a mesa. O livro está em cima da mesa. Quando eu quero falar sob, significa que tudo está abaixo. Então, preste atenção. Quando eu digo o seguinte, a régua, a nossa régua, ela está sobre a mesa. Significa que a sua régua está acima da mesa. Quando eu digo assim, ó, a régua está sob, com B mudo, ela está abaixo da mesa. Entendeu? Entendi. Então, quando eu digo o seguinte, a imagem, ela está sobre a célula. A imagem está onde? Em cima da célula. Perfeito. Por que isso, professora? Presta atenção à diferença. Beleza, eu vou repetir porque a Giovana disse que ela não escutou perfeitamente bem, tá? Giovana, o termo, vou colocar até aqui, inserir imagem. Eu tenho imagem na célula, que ela vai pertencer àquela célula. Ela vai estar dentro daquela célula, tá? E eu tenho uma imagem sobre as células. Sobre. O que é sobre? Preste atenção. Quando eu digo assim, a régua está sobre a mesa. Significa que a régua ela está em cima da mesa. Quando eu falo a régua está sob, com B mudo, sob a mesa, significa que ela está abaixo da mesa, beleza? Então, se você entendeu que a diferença de sobre e sob, então significa o seguinte, eu estou dizendo, a imagem ela está sobre as células. Então, significa que a imagem ela está em cima das células. Beleza? Por que isso? Gente, preste atenção. Uma coisa é você pegar aqui uma tabela, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar essa imagem. Vou tirar essa daqui. Vou dar uma afastada aqui para vocês entenderem o que eu quero, tá? Começar aqui no... Tem muita informação. Pronto. Começar aqui no J, tá? Eu quero fazer aqui uma tabela, beleza? Eu vou fazer bem ligeirinho aqui para vocês entenderem, ó. Vou aqui, vou colocar aqui as bordas. Aí nessa daqui eu vou fazer a mesclagem, tá? Aí aqui eu vou colocar o meu título, tá? Aí vai ser o nome da empresa, empresa Ribamar Freitas. Eu dou, obviamente, uma ajeitada, vou dar uma aumentada. Até aqui tudo bem, certo?
Até aqui eu tenho aqui a minha estrutura de tabela, tá? Aonde eu já tenho o meu tipo. Aí a empresa Ribamar, ela quer, obviamente, a logo, tá? Então eu vou vir nessa célula, certo? E eu vou inserir e eu vou colocar a imagem na célula. Aí aqui eu posso fazer a procura por upload, que é dentro do meu computador. Posso fazer uma pesquisa na internet, até porque a gente sabe que cada vez mais os programas eles estão cada vez mais desenvolvidos. Então, eu vou procurar aqui logomarcas famosas. Só um exemplo. Aí a empresa do Ribamar tem essa logomarca aqui, ó, Brasil, e tem, acho que é uma cobra. Aí eu vou clicar e vou inserir. Presta atenção. Ele vai carregar e ele vai tentar trazer a logo. Presta atenção que está aqui, ó. Ele trouxe. Professora saiu muito pequena. Professora, e aí? Como é que vai dar bom, né, nisso aqui? Aí você vai mexer no espaçamento da célula, ó. Beleza? Professora, e aqui? Agora para ficar mais organizada. Aí você vai mesclar para tirar esses tracinhos, tá? E aí você vai ajeitando e melhorando cada vez mais sua tabela. Beleza? Isso aqui, gente, é imagem na célula. Mas só que o Ribamar, tá? Ele queria fazer o seguinte: ele queria montar a tabela dele e depois ele queria colocar a logomarca dele em cima, tá? Do que ele fez ali de tabela. Então, vamos supor. Aqui significa que o Ribamar colocou aqui alguns assuntos, então vou colocar aqui números, funcionários, só para vocês entenderem, tá? Aí bem aqui, setores, uma organizada. Aí presta atenção, galera. Sobrou um espaço. Aí o Ribamar disse assim, não, quero a minha tabela, eu quero que a minha logo realmente apareça, eu quero que ela fique em cima, tá? De todas as células. Inserir imagem sobre as células, tá? Aonde você vai fazer uma pesquisa, você vai logomarca, logomarca, logomarca famosa. Aí tá bem aqui, onde eu cliquei em cima da logo, ele vai carregar e ele vai tentar trazer a imagem. Olha a diferença. Ó, clica em cima da imagem, que você pode mexer na imagem perfeitamente bem, que você pode diminuir e aumentar a imagem, igual como você tivesse no seu Google Documentos, Google Apresentações, tá? E você vai colocar aonde você queira. Preste atenção. Professora, qual é a diferença? Tá nítido. Ó, preste atenção aqui, ó. Uma coisa eu tá vendo aqui, ó, que a minha logo, ela tá pertencendo àquela célula, ou seja, ela tá na célula, pertence àquela célula. Eu não consigo mais tirar ela aqui, ó, tô clicando duas vezes, ó, e ela tá lá, já aparece a outra informação. E aqui no caso, vocês percebem que quando a imagem ela fica sobre a célula, ó, eu mexo para qualquer lado, certo? Essa é a curiosidadezinha que existe sobre imagens para vocês entenderem. Existe outra curiosidade, tá? Eu vou até baixar aqui para vocês verem, para vocês entenderem um pouco. Eu fiz a construção aqui que vocês estão vendo, ó, de uma determinada tabela, tá? Aonde essa tabela, galera, para vocês entenderem, uma construção bem simples, tá? Professor, eu quero utilizar o gráfico. É uma imagem? Sim. Como é que eu utilizo um gráfico? Você só utiliza o gráfico, galera, a partir do momento que você tem uma tabela. Se você não tem tabela, você não tem como utilizar o gráfico, tá? Até porque o gráfico, ele já vem carregado com você todas as informações da sua própria tabela. Então, ó, eu seleciono a tabela, vou novamente em inserir, clico no gráfico. Automaticamente vai carregar as informações
para poder aparecer para mim o gráfico que eu quero trabalhar. E aqui eu posso personalizar e configurar o gráfico. Ó. Vou trabalhar com o gráfico aqui de linhas. Quero trabalhar com gráfico de formato aqui de coluna. Fica de acordo Professora, com pode voltar só um pouquinho nesse negócio de gráfico, porque eu estava fazendo anotação aqui, eu não vi. certo. Preste atenção aqui, ó. Vou deletar esse gráfico. Para você ter um gráfico, obter um gráfico, você precisa ter uma tabela. Regra. Tem que ter tabela para poder ter gráfico. Porque as suas informações da tabela, ele vai construir o gráfico. Então, você clica, segura e arrasta em cima da sua tabela. Você selecionou toda a sua tabela. Você vai lá em inserir. Você vai lá em gráfico, você clica no gráfico. Ele vai carregar as informações. Aonde você escolhe o gráfico que você quer trabalhar. Ó, quer trabalhar com gráfico de pizza. Eu quero personalizar o gráfico. Fica tudo a critério seu. Depois você só faz clicar no espaço vazio. E se você perceber, ele já está aqui as informações que você fez. Professora, mas está em porcentagem. Ele se baseou no que você fez. Professora, não quero esse gráfico. Clica em cima do gráfico 2 vezes. Ele abre o editor de configuração, é onde você pode mudar e você trabalhar com o gráfico que você quer, tá? Galera, menos de 1 minuto, todas as informações voltadas a curiosidades de imagem, repassei para vocês, a aula está sendo gravada, vai estar lá no YouTube, qualquer coisinha vocês vejam novamente, para vocês tirarem todas as dúvidas e me perguntam também que eu aqui respondo, tá? Bora agora entrar no novo link, tá, da live que a gente vai aprender outras informações, beleza? Vou jogar o link para vocês agora.